É muito inexplicável mesmo ser brasileiro. É muito emocionante, é muito bonito. Eu sou muito orgulhosa, assim, eu amo ser brasileira e acho que comecei a entender ainda mais a minha brasilidade estando fora do Brasil. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, o talk show da Trip. Nossa convidada de hoje tem uma longa jornada, uma longa carreira nas artes dramáticas já, onde ela atua há algumas décadas. Maria Fernanda iniciou a carreira dela aos 15 anos como modelo em Paris. Aliás, cidade para a qual ela voltou para morar alguns anos atrás. Bom, mas logo na sequência da carreira de modelo, foi na televisão brasileira que ela encontrou bastante sucesso e êxito, né, na carreira profissional. Um dos primeiros trabalhos já foi logo na icônica novela Terra Nostra, do ano de 99. Bom, recentemente ela voltou a trabalhar aqui no Brasil para participar da novela Renascer, vivendo na primeira fase, uma fazendeira na primeira fase da novela. Então é isso, diretamente de Paris com a gente hoje aqui no Trip FM, uma honra tê-la com a gente, Maria Fernanda Cândido. Fernanda, a gente estava fazendo um trabalho recentemente sobre biogenética, né, e estava tendo contato com especialistas nessa área e tudo, e eles contaram para a gente que aqui no Brasil, em breve deve ser provado cientificamente que é o lugar onde tem a maior miscigenação do planeta mesmo, o que ajudaria a explicar o inexplicável, que é o que é ser brasileiro, né? Você acha que isso tem a ver? Assim, bate um sino assim para você ouvir isso, que isso ajuda a explicar o que a gente é? Bate um sino. E eu acho que eu falei disso esses dias até, alguém estava me perguntando também sobre estar aqui, sobre minha adaptação, de ser uma estrangeira, e eu tinha justamente falado desse aspecto, né, dessa nossa qualidade. A gente tem menos medo do diferente, eu acho que a gente tem essa característica. E eu dizia justamente assim, eu dava um palpite, eu dizia, olha, talvez, por que não, por conta da nossa própria formação. Quando você perde isso, e que de repente você está num ambiente absolutamente diferente, que é, por exemplo, aqui a França, aí você passa a dar muito mais valor e até a gostar mais de tudo isso. Maria Fernanda, vou falar um pouco, antes de falar do outro que você mencionou agora, quero falar de você à luz de uma ideia que eu acho genial, de uma formulação, né? Que é do Rudolf Steiner, acho que um dos das maiores cabeças do século XX, né, austríaco, se não me engano. E esse cara, dos pilares do pensamento dele é que a vida muda muito, tanto no campo do psiquismo quanto no campo físico, né, a cada 7 anos. Né? Então, a chamada teoria dos setênios. Né? Você está vivendo o 7º setênio, a virada, né, dos 49. A ideia é que você chega no topo dessa montanha, então tem uma sensação de conquista, de uma certa tranquilidade, de respirar, de ver aquela conquista, mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, chega o pensamento de que agora é só para baixo. E aí tem uma forma muito poética, muito bonita de tratar isso, que está lá nos ensinamentos do Steiner, que assim, é o momento em que você precisa aprender a voar. Né? Eu acho que essa parte de chegar nesse lugar, né, que você consegue dar uma paradinha e olhar para trás, é exatamente isso que eu senti. Foi a primeira vez assim na minha história que eu consegui dar uma parada e falar: nossa, caramba, eu tenho uma história, eu tenho um filme. Só que aí, na minha cabeça, eu não tinha pensado nessa descida. Não me passou pela cabeça isso de que, bom, agora eu cheguei num topo e agora é só a descida. Não, eu ainda fiquei com essa sensação de que, poxa, mas ainda tem muito para continuar. Então, assim, vamos pegar esse aspecto. Você, evidentemente, não precisa do meu confete, mas você é uma mulher muito conhecida pela beleza e tudo, né? Isso eu não preciso falar. Agora, também, como você mesma disse, né? Tá aí, tá no mundo e tá exposta às perdas, né? Do vício, da beleza, da coisa. Como é que é lidar com isso, Maria Fernanda, para quem é especialmente notada pela beleza, né? Independente do talento que você já mostrou
em diferentes campos aí das artes cênicas, em outras áreas também. A gente vai falar depois da Casa do Saber e tudo. Dói mais para quem é bonito, para quem é especialmente notado por esse aspecto da vida, assim? Poxa, assim, é porque você sente uma tristeza, né? Quando você olha aquela sua foto de 20, 25 anos, 27 anos, você olha e fala, nossa, que linda que eu era. E essa pessoa não existe mais, né? Não existe mais para ninguém, nem para vocês, nem para o público, nem para mim. Então, dá uma tristeza. Mas também tem a minha história toda nisso. Quer dizer, será que se você me perguntasse, tá, mas então você queria voltar e ficar lá naquele lugar com aquele rosto? Não, eu quero fazer a trajetória, eu quero percorrer o caminho. Você acabou de fazer uma superprodução, né? Um papel, né, num dos filmes da saga lá do Harry Potter. Foi muito falado isso, né? Como sendo algo assim fora do comum, e de fato é, né? Como é que foi isso? Isso mudou alguma coisa na sua vida? O que fica de um trabalho desse? Bom, eu acho que, claro, que é algo muito especial. Não tem como não perceber, não entender isso. É um filme, essa franquia, né? É uma coisa muito vista. As pessoas amam, legiões de fãs pelo mundo inteiro. Então você entende? Você vai precisar fazer um diálogo com tudo isso. Você está lá, você está no filme. Então, claro que tem entra aí uma coisa nova na tua história, na tua vida, né? Na sua vivência. E a gente fica sempre com essa impressão, assim, com essa sensação de, nossa, meu Deus, estou chegando num lugar com pessoas incríveis, o que será? Será que o que eu tenho para oferecer é bom? E quando você percebe que sim, que o que a gente tem, o que a gente aporta tem muito valor, é muito bonito também, muito gratificante, porque é uma afirmação de que o que nós temos é bastante específico. Quando você se lembra de ter ficado tão impactada pelo trabalho de um colega ou de uma colega, que você até saiu do personagem, você precisou se beliscar para voltar, sabe? Imagino que você chegar novinha e estar contracenando com o Raul Cortez, devia ter vários momentos que você estava assim, que você talvez tivesse ficado desse jeito. Nossa, você falou exatamente a pessoa que me gerava isso o tempo inteiro. O Raul, eu acho que o que a gente vivia ali era esse estado constante, era um constante deleite, assim, que a gente tinha, eu tinha por ele tinha também por mim, a gente tinha um negócio, e aí ficava essa coisa o tempo inteiro, assim, né? Eu me lembro disso ter acontecido comigo com a Laura Cardoso. A gente já trabalhou bastante, eu e Laura já fizemos 2 novelas juntas. Valderez de Barros, assim, uma apresentação que a gente fez no Guairão, e aí eu me lembro que a Valderez entrou em cena e ela dava o tom no espetáculo. Então ela chegou e fez a primeira fala dela, sem microfone, para aquelas 3.000 pessoas. E a minha era a segunda fala. E eu me lembro de ver aquilo e exatamente entrar no mesmo tom que ela tinha dado, né? Agora, Maria Fernanda, fala de um outra, eu mencionei agora há pouco, né? Uma outra empreitada que você fez, e aí não é na área de artes cênicas, é na área de cultura, né? Que foi a Casa do Saber. Para quem não sabe, é uma escola de cursos, né? Que atua na área de filosofia, de ciências, de todas as áreas do conhecimento, né? Cursos complementares, digamos, né? Mas tem um ângulo específico que eu queria abordar, que é o seguinte: como quase todos os empreendimentos feitos no Ocidente, em específico aqui no Brasil, nas últimas décadas, eles eram basicamente ações entre homens brancos. Queria que você falasse desse aspecto. Como é que foi ser a única mulher nesse clube de homens? Olha, uma pergunta ótima, porque de fato não foi tão fácil assim. Eu, além de ser a única mulher ali, eu era também um pouquinho mais nova que a turma. Então, assim, eu era mulher, eu era um pouco mais nova, e eu me lembro de sentir um pouco a necessidade, entende? De fazer um certo esforço, às vezes, para poder ter ali a minha opinião ouvida. Eu falava, poxa, eu estou falando e ninguém está me dando bola.
Aí agora o meu colega vai lá e diz, não, o que ela está dizendo é importante, pessoal, vamos escutar. E aí todo mundo para e todo mundo vai escutar. Então, a chancela, ela é sempre masculina. Agora eu quero saber de um desconforto que nós temos em comum, que eu descobri aqui, que nós dois temos 2 filhos adolescentes. Eu vi você falando numa entrevista, acho que foi para o Marcelo Taz, que teve um momento em que eles não queriam falar com você, que você ficou enlouquecida porque você ficava querendo conversar e eles davam uma desculpa e saíam andando e tal. O negócio é que todo mundo fica falando sobre esse assunto, né? Eu já tinha ouvido muito as pessoas reclamarem. Não, adolescência se prepara, adolescência é difícil. Todo mundo fala isso, mas a gente não tem ideia, a gente não pode imaginar que isso de fato vai chegar e vai acontecer, porque é muito rápido, é muito de um dia para o outro, e você fica ali perdida. E foi tão engraçado, porque eu falei no Taz, né? O Taz me perguntou como é que é ser mãe, né, de adolescente. Eu falei, é uma coisa horrível e tal. Eu falei assim que ser mãe era horrível justamente porque eles te amam e de repente de um dia para o outro não querem mais falar com você. Não tem segredo. Eu é que estou atrás desse segredo. É uma coisa horrível. Esse período da adolescência a gente devia dividir e compartilhar mais isso com as pessoas para avisar, né? Deixar as pessoas avisadas. Gostei. Começou com uma palavra que eu acho bem sincera mesmo. É muito sincera. E aí virou um auê, todo mundo começou a me detestar porque não esperava isso de você, Maria Fernanda. Foi uma confusão isso aí, inclusive. E aí os meus filhos, eu cheguei em casa, falei, olha, pessoal, mamãe falou isso na entrevista, agora tem gente aí reclamando, não sei o que vocês acharam. Aí o meu filho falou, ai, mãe, nossa, você marcou, hein? Marcou touca. Eu hoje já, aqui em casa, assim, já passou esse momento aí que foi mais difícil. Já não estamos mais nisso. Então, a boa notícia, assim, é que passa. Realmente passa. De repente, assim como vem, também vai embora. E tão lindos aqui, super fofos, assim, conversam comigo, já somos amigos de novo. Vamos falar de uma outra coisa desafiadora que também nós temos em comum, que é um casamento duradouro, né? Isso está ficando uma raridade. Como é que é, Maria Fernanda? Você, por exemplo, já teve crises importantes no casamento, pensar em separar, passaram por isso? Como é que é? Porque, além de tudo, você também casou com uma pessoa de uma cultura diferente, de um background diferente, que deve ser um complicador a mais, né? É um complicador a mais, sem dúvida. Uma coisa que eu digo, converso isso com meu marido, a gente, enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Eu acho que a gente está no nosso terceiro casamento, entendeu? Então, é o terceiro casamento, só que é com a mesma pessoa. O primeiro, bom, é a fase, é uma fase de paixão, né? Então, eu acho que existe um véu cor-de-rosa, existe uma projeção, o que você projeta no outro, que o outro projeta em você, e a gente está ali ainda com esse véu, né? Então, é uma coisa ainda muito de uma paixão e de um momento assim. Daí eu acho que teve o nosso segundo casamento, porque esse véu cai. Aí a hora que cai é um susto, né? Você fica um pouco, nossa, oi, né? Só que aí essa fase também passa. Eu acho que esse terceiro momento que a gente está vivendo hoje é esse, porque os meninos já cresceram, né? Não tem mais essa necessidade ali tão grande. O que eu achei mais legal mesmo agora desse terceiro momento foi que eu acho que a gente agora conseguiu ser amigo mesmo, de verdade, assim. A nossa amizade cresceu muito. Maria Fernanda, eu vou primeiro te agradecer demais, né, pelo tempo, principalmente pela conversa gostosa, por essa transparência, por essa generosidade, né, de falar de verdade, de falar o que você sente e tal. Valeu, não, muito legal, gostoso, né, conversar, e é uma conversa que flui, que fica consistente, ao mesmo tempo, né, a gente acaba liberando, né, informações, porque acaba sendo muito agradável, muito legal, muito bom, obrigada mesmo.